São 3 da manhã e o teto do teu quarto virou um projetor de 4K prova exame que tu passou em 2015. Tu tenta ajeitar o travesseiro de um jeito que a vida faça sentido, mas a única coisa que funciona é fingir que teu cérebro é um rádio velho fora de sintonia até o sol nascer. São 2:30 da manhã. A casa inteira dorme, ou finge que dorme, e a única luz acesa é o brilho azulado da tela do seu celular jogada no travesseiro, iluminando o teto com um reflexo fraco que muda de cor a cada vídeo de 30 segundos que você passa sem ver de verdade. Você tenta fechar os olhos. Sabe aquele momento em que a respiração começa a ficar mais lenta, o corpo pesa, parece que vai dar certo? É exatamente aí que o cérebro decide que é uma excelente ideia lembrar daquela frase infeliz que você disse numa conversa de corredor em 2019. Não foi em 2024, não foi ontem. Foi há 5 anos. E você fica ali, estirado no colchão, recalculando a rota de uma piada sem graça que ninguém mais lembra, menos você, que agora virou o criador oficial da própria vergonha retroativa. Sabe aquela sensação de que a sua mente tem um porão úmido onde ficam guardadas todas as pequenas derrotas sociais, e que a chave desse porão enferrujou justamente agora, na hora em que o sono devia chegar? É curioso como a gente passa o dia inteiro ocupado apagando incêndios práticos, o café que quase derramou no fogão, a chave que sumiu bem na hora de sair, o e-mail que precisava de 3 vírgulas e você botou 4, mas é só o mundo aquietar, é só o barulho da rua diminuir para o tráfego dos carros virar um zumbido distante, que o pensamento engata uma quinta marcha que não serve para lugar nenhum. Spinoza, lá no século XVII, falava sobre essa mania que a gente tem de tentar entender tudo de uma vez só, como se a nossa cabeça fosse um arquivo central do universo. Só que o Spinoza não tinha um feed infinito para atualizar às 3 da manhã. Se ele estivesse vivo hoje, provavelmente estaria sentado na mesma ponta da cama que você, olhando para o teto, pensando se o modo avião realmente desliga o Wi-Fi do relógio inteligente. A gente carrega uma urgência esquisita de dar conta de tudo o que aconteceu, do que poderia ter acontecido e do que talvez vá dar errado na terça-feira que vem. É um planejamento de catástrofe em HD, com som estéreo e direito a replay em câmera lenta. O pior de pensar demais na hora de dormir não é nem a quantidade de pensamentos, é a qualidade deles. De dia, você é uma pessoa funcional. Você resolve pepino, responde mensagem com tom de cordialidade profissional, finge que entendeu a piada do vizinho no elevador. Mas de madrugada, a sua capacidade de julgamento é sequestrada por um gnomo pessimista que decide que a sua vida inteira deu errado porque você não comprou aquela lâmpada amarela para a luminária da sala. A pia está limpa, a louça secou no escorredor, o gato comeu a ração dele, tá tudo em ordem no mundo físico. Mas por dentro tem um comitê de crise reunido em caráter de urgência para discutir por que aquela pessoa na fila da padaria te olhou de um jeito torto enquanto pedia o pão francês. A gente gasta uma energia absurda tentando resolver problemas que não existem no mapa. É o que o Sêneca chamava de sofrer antes da hora. Só que o Sêneca escrevia cartas longas para o Lucílio direto de Roma, com pergaminho e pena, enquanto você está aí com a testa colada na capinha de silicone do celular, recalculando se o tom da sua voz no áudio do WhatsApp de ontem soou arrogante demais ou passivo-agressivo. Tem uma obsessão contemporânea por clareza que é doentia. A gente quer que tudo faça sentido, que cada gesto tenha uma justificativa lógica, que cada silêncio alheio seja decodificado como se fosse uma mensagem secreta da CIA. Como se a vida fosse um quebra-cabeça em que a gente tem que achar a última peça antes de apagar a luz. E aí você vira de lado. O lençol tá meio embolado na altura do pé. Você estica a perna para achar um pedaço de tecido fresco que ainda não pegou o calor do seu corpo. Consegue por 30 segundos. Depois o calor volta. E o pensamento volta junto, grudado no suor da nuca. É impressionante como o cérebro overthinker tem fetiche por looping. Ele pega um assunto irrelevante, digamos, a cor da parede do corredor, que talvez devesse ser cinza em vez de bege, e transforma isso num dilema existencial sobre as suas escolhas de adulto. Você começa pensando no rodapé e termina questionando se as suas amizades dos últimos 10 anos foram baseadas em conveniência geográfica. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. Ele devia estar pensando nos domingos à tarde ou nas madrugadas em que a farmácia da esquina está fechada e você fica encarando a mancha de infiltração no teto do quarto, tentando adivinhar que formato de bicho ela tem. Parece um mapa mundi invertido. Se você virar o pescoço um pouquinho para a esquerda, a mancha parece a Austrália. Se virar para a direita, vira um gato sem rabo. E você fica ali, preso nessa investigação inútil, porque qualquer coisa parece melhor do que encarar o silêncio real da própria cabeça. A verdade é que a gente tem medo do escuro, não porque tem bicho embaixo da cama, mas porque o escuro obriga a gente a ficar sozinho com o único interlocutor que não dá para colocar no mudo, nós mesmos. Durante o dia, a gente se entope de estímulo. É o rádio tocando no carro, o podcast acelerado em 1.5 na esteira da academia, a notificação que pula na tela enquanto você tenta ler o rótulo do cereal integral.
A gente criou uma civilização inteira barulhenta para abafar esse murmúrio interno que insiste em dizer que a gente está sempre atrasado para alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Daí chega essa hora da madrugada. O mundo finalmente cala a boca, mas a sua cabeça continua gritando em letras maiúsculas. Você pega o celular de novo. Olha a hora. 13h12. Faz o cálculo mental de quantas horas de sono te restam até o despertador tocar com aquela musiquinha irritante padrão da Apple. 3h30. Se eu pegar no sono agora, ainda salvo amanhã. O desespero para dormir vira o maior obstáculo para dormir. É a famosa piada sem graça do sistema. Quanto mais você quer desligar, mais a chave geral parece emperrada na posição de alerta. Você lembra daquele texto que leu na semana passada sobre higiene do sono? Que dizia para não usar tela na cama, para deixar o quarto arejado, para respirar fundo contando até 10. Dá vontade de rir. Como se o problema fosse a falta de um aplicativo de meditação guiada por uma voz mansa com sotaque neutro. O problema não é a luz azul da tela, meu amigo. O problema é que a sua cabeça está cheia de rascunhos de conversas que nunca aconteceram, de defesas para discussões que só existem na sua imaginação e de planos mirabolantes para organizar a gaveta de cabos que você vem empurrando desde o ano passado. E o pior de tudo é que você sabe que amanhã, quando o sol estiver alto e a luz entrar pela fresta da cortina, tudo isso vai parecer ridículo. A mancha no teto vai ser só uma mancha. A frase de 2019 vai voltar para o porão escuro. E você vai tomar o seu café olhando para o nada, com aquela cara de quem sobreviveu a mais um naufrágio invisível, enquanto a vida real continua acontecendo lá fora, indiferente aos seus dramas noturnos. A verdade é que a gente passa o dia inteiro se defendendo do mundo e, quando finalmente tem 30 segundos de silêncio, a guarda baixa e a cabeça acha que é hora de fazer auditoria geral da nossa biografia. É aquela hora em que a mente pega o microscópio e decide examinar detalhadamente aquela piada sem graça que você soltou no almoço de família em 2015. Todo mundo já tinha esquecido. O cachorro tinha morrido, o primo tinha mudado de cidade, a comida já tinha sido digerida. Mas a sua central de processamento interna decide que aquele é um momento perfeito para revisar o tom de voz e calcular o exato grau de vergonha alheia que você provocou. Sêneca, lá na Roma antiga, já dizia que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Mas o Sêneca não tinha o algoritmo do Instagram mostrando o casamento de um conhecido da infância que você nem gostava tanto assim, enquanto você tá aí, de pijama descombinado, olhando para a mesma goteira no teto que você promete consertar desde o verão passado. A gente gasta uma energia danada tentando controlar o que os outros pensam, o que vai acontecer no mês que vem, se a carne no congelador vai estragar antes de você lembrar de cozinhar, se aquela dor no joelho é só cansaço ou se você vai precisar amputar a perna. É um planejamento logístico para um cenário catastrófico que só existe na central de incêndio da sua cachola. E o pior é que a gente faz isso achando que é prudência, que é responsabilidade, que se a gente descuidar um segundo o mundo desaba. Como se a estabilidade do planeta dependesse da sua insônia. Tem uma frase ótima do Montaigne, aquele velho francês que passava o dia trancado na torre dele escrevendo sobre as próprias manias, que diz que a vida dele foi cheia de grandes desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. É exatamente isso. A gente passa a vida ensaiando tragédias que nunca vão passar do palco da nossa testa. Daqui a pouco vai começar a clarear. O primeiro barulho da rua vai surgir, seja o motor da moto do entregador que acorda cedo ou o vizinho batendo a porta do carro. E vai dar um alívio misturado com cansaço, aquela sensação de que você passou a noite inteira correndo numa esteira ergométrica dentro do próprio quarto, sem sair do lugar. Você vai levantar, vai lavar o rosto com aquela água fria que dá um choque na gengiva, vai olhar pro espelho com a cara amassada e vai pensar, poxa, eu de novo. E vai ter que fazer tudo de novo. O café, o pão que esfarela demais, a chave que custa a girar na fechadura. E tá tudo bem. A mente da gente é meio barulhenta mesmo, às vezes ela parece um radinho de pilha fora de estação, chiando no meio da madrugada. Não precisa brigar com ela, não adianta tentar negociar com o sono como se fosse um guarda de trânsito chato. Deixa o pensamento rodar, deixa a poeira baixar sozinha. Amanhã tem mais loucura, mais boleto invisível de preocupação que a gente inventa, mais goteira pra ignorar. Mas por agora, respira fundo, descansa esse ombro que tá duro de tanto carregar peso invisível e vai lá viver. O dia já começou. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.